Oi, gente, tudo bem? Eu sou Juliana e hoje vamos falar sobre o Segundo Reinado e a Proclamação da República. Bom, Dom Pedro II, durante seu governo, precisou mediar conflitos e interesses entre os grupos liberais e conservadores. Por quê? Porque as ideias de modelo de Estado, tanto dos liberais quanto dos conservadores, divergiam. Os conservadores defendiam o fortalecimento do poder central. Já os liberais eram a favor da autonomia das províncias e alguns até simpatizavam com as ideias republicanas. Nessa charge, mostra Dom Pedro II como o eixo do carrossel, no qual ele segura a figura de uma mulher que representa o Partido Liberal e o homem representa o Partido Conservador. O carrossel é girado por uma idosa e no vestido dela está escrito diplomacia. Então, como um carrossel, os partidos políticos giram, ou seja, esses partidos revezam no poder. Assim, Dom Pedro II mediava os conflitos e interesses entre esses grupos. Para a definição e estruturação do poder, o governo restaurou o poder moderador e o Conselho de Estado. Assim, contribuía para o afastamento dos interesses liberais. Em 1847, o cargo de presidente do Conselho de Ministros é criado a partir de decreto imperial introduzindo o parlamentarismo no Brasil. Esse parlamentarismo ficou conhecido como parlamentarismo à brasileira ou parlamentarismo às beças. Por quê? Porque se diferenciava do modelo clássico existente na Inglaterra, no qual o primeiro-ministro era escolhido por eleições legislativas e a ele pertencia o exercício do governo. Então, nesse modelo britânico, costumava-se dizer que o rei reina, mas não governa. Já no Brasil, o imperador tinha o poder de nomear e demitir o ministério. Além disso, também poderia dissolver o parlamento. Assim, o poder fica todo nas mãos do imperador e não do primeiro-ministro, como na Inglaterra. Por isso aqui é chamado de parlamentarismo às beças. Bom, agora vamos falar sobre a economia brasileira no século XIX. A base da economia, durante esse segundo reinado, provinha de produtos agrícolas que atendia principalmente ao mercado externo. O café era o principal produto que resultou em grandes recursos financeiros. Então, enquanto o comércio de café proporcionava lucratividade e modernização no Sudeste, as demais regiões no Brasil viviam uma realidade diferente. No sertão, as atividades básicas eram a criação de gado e a agricultura de subsistência. E nos períodos de seca, as condições de vida pioravam, aumentando o movimento migratório. Com isso, muitas pessoas iam para a Amazônia, onde trabalhavam na extração do látex. É nesse momento que a seringueira torna-se importante fonte de riqueza do século XIX. Temos também o açúcar, que continuou a ocupar importante lugar nas exportações. Temos o algodão, que era produzido no Maranhão, Pará, Bahia, Ceará, Minas Gerais e Goiás, que atendia as indústrias têxteis da Inglaterra e concorria com a produção norte-americana. E, por fim, temos a produção de tabaco. Nesse mapa, que está na apostila, podemos ver a distribuição da produção agrícola pelo país. Agora vamos focar na produção do café. Durante o século XIX, a produção do café foi bastante próspera, chegando a ser o principal produto no quadro de exportações do Império. Nesse cenário, temos o Vale do Paraíba, onde funcionava com sucesso a lavoura cafeeira até finais do século XIX, quando passou por uma redução de sua produção. E nesse mesmo período, o cultivo na região do Oeste Paulista crescia e se diferenciava do Vale do Paraíba, pois já incorporava desde 1850 mão de obra livre imigrante e detinha técnicas produtivas mais modernas. A produção e exportação do café contribuíram para a economia do Império, que estava em crise desde o primeiro reinado, contribuiu para que obtivesse sua recuperação. Além disso, contribuiu também com o desenvolvimento das relações assalariadas de trabalho, para a expansão do processo de urbanização, industrialização e modernização. Bom, alguns fatores para entendermos a dinâmica da economia e desenvolvimento da industrialização envolvem os lucros da produção cafeeira, já dito aqui, o investimento de capital de traficantes de escravizados em diversas atividades econômicas, uma vez que o tráfico negreiro havia sido proibido desde 1850, e a taxação de produtos importados, a fim de estimular a indústria nacional. Gente. Então, nesse período, foi necessário investimento em meios de transporte, como ferrovias, por conta do surgimento de indústrias, da diversificação de produtos manufaturados e da grande produção cafeeira.
Com isso, em 30 de abril de 1854, foi inaugurada no Rio de Janeiro a primeira ferrovia, que ligava o Porto Estrela, na Baía de Guanabara, à região correspondente hoje à cidade de Petrópolis. Então, as cidades enfrentaram um processo de modernização com alargamento das ruas, construções de hotéis e postes de iluminação. Entretanto, devemos observar que essas mudanças não pretendiam melhorar a qualidade de vida e acesso às novas condições urbanas das populações mais pobres. Essa população, né, continuou habitando regiões precárias. E uma figura importante para pensarmos nessa época é o Barão de Mauá, que foi um empresário que inaugurou a primeira estrada de ferro no Brasil e investiu em vários outros empreendimentos, tanto que esse período ficou conhecido como Era Mauá. Agora entramos na parte de conflitos do Segundo Reinado, e o primeiro da nossa lista é a Revolução Praieira, que aconteceu em Pernambuco. Essa rebelião foi a última provincial e representou um levante armado de caráter liberal e republicano. Seu objetivo era por fim o sistema político vigente das elites conservadoras, no qual o poder local era monopolizado pelas famílias aristocráticas. Eram duas famílias que monopolizavam esse poder, a família Cavalcante e a família Rego Bastos. E esse nome, Praieira, remete ao nome da rua onde funcionava a série do Diário Novo. Diário Novo era o principal meio de comunicação desse grupo liberal. E o nome da rua onde funcionava a série do Diário Novo é Rua da Praia. Por isso o nome Praieira. Bom, outro conflito do Segundo Reinado foi o que ocorreu na Bacia do Prata, envolvendo Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Essas nações queriam a hegemonia na região do Rio do Prata, pois os rios dessa localidade conferiam acesso ao Atlântico, podendo assim circular suas mercadorias. E, gente, seria interessante para o Paraguai a hegemonia da região, visto que o país não tinha saída para o oceano, né? Não tinha e não tem. Já falando da Guerra do Paraguai, contou com Brasil, Uruguai e Argentina, a chamada Tríplice Aliança, como aliados contra o Paraguai. Então, para entender melhor, precisamos observar que no Uruguai havia um conflito de interesse entre os grupos blancos e colorados. Os blancos eram proprietários de terras, integrantes do Partido Conservador. Esses tinham o apoio do governo paraguaio. Já os colorados eram simpatizantes de ideias liberais e eram a oposição aos blancos. O Brasil apoiava os colorados. Nesse sentido, Dom Pedro II enviou apoio militar aos colorados no Uruguai, o que fez com que o presidente do Paraguai, Solano Lopes, se sentisse ameaçado. Com isso, apreendendo em 1864 o navio brasileiro Marquês de Olinda, no Paraguai. Daí em diante, tropas paraguaias invadiram a província de Mato Grosso e começou a guerra. Bom, em 1870, Paraguai perdeu a guerra e parte de seu território foram divididos entre Brasil e Argentina, e metade de sua população foi dizimada por conta desse conflito. Agora, falando sobre imigração, o Brasil incentivou a vinda de imigrantes europeus, sob as seguintes justificativas: o início do processo de industrialização, o maior desenvolvimento da produção de café no oeste paulista e a produção do tráfico de escravizados em 1850. Além disso, esse incentivo era acompanhado de teorias e valores racistas, que justificavam a ideia de supremacia branca. Assim, a vinda de imigrantes europeus ajudaria no embranquecimento da população, que no final do século XIX era formada em sua maioria por afrodescendentes. A Sociedade Promotora de Imigração foi criada em 1886, a fim de reunir trabalhadores europeus dispostos a virem para o Brasil, e foi elaborado um sistema de colonato, a partir do qual o governo brasileiro se responsabilizava pelos custos das passagens dos navios, isentando os fazendeiros e os demais contratantes da mão de obra com as despesas. Então, gente, o Brasil financiou a vinda desses europeus com uma série de justificativas, dentre elas, justificativas racistas. Então, falando da crise do regime escravista, a Inglaterra já pressionava o Brasil para que acabasse com a escravidão. Além disso, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz aboliu o tráfico de escravizados africanos no Brasil, mas ainda assim haviam desembarques ilegais de navios negreiros. Então, o processo de abolição da escravidão deu-se de forma gradual.
Em 1871, temos a Lei do Ventre Livre, que declarava livre todos os filhos de escravizadas nascidos a partir daquela data. Em 1885, foi aprovada a Lei do Sexagenário, que libertava todos os escravos com mais de 60 anos. Mas é importante observar que essa lei, ela surtiu pouco efeito, porque a expectativa de vida de escravizados não era alta. Então, muitos morriam antes mesmo de completar 60 anos. O movimento abolicionista, formado por profissionais liberais como advogados, jornalistas, intelectuais, assim como estudantes, comerciantes, imigrantes, ex-escravizados e escravizados, teve um papel importante, visto que combatia a escravidão, porque acreditava que ela contrariava o direito de liberdade e de igualdade perante a lei. José do Patrocínio foi uma das figuras importantes no movimento abolicionista. Ele fundou a Sociedade Brasileira contra a Escravidão em 1880. Então, diante desse cenário de pressão para a abolição, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 1888, extinguindo a escravidão em todo o Brasil. Aí você me pergunta, mas como assim a princesa Isabel assinou a lei? Não era Dom Pedro II que estava no poder? Então, gente, Dom Pedro II, nesse momento, estava fora do Brasil e deixou sua filha Isabel governando. Por isso, foi ela quem assinou a Lei Áurea. Então, embora esse período simbolizasse um momento de festejo para a população, é importante observar que não foram elaboradas nenhum tipo de política de reparação para esses ex-escravizados, né? Após a Lei Áurea, após a abolição. O governo imperial estava em crise. Com a população insatisfeita, a insatisfação da população vinha da centralização do poder, através do poder moderador. Ocorreu também a crise econômica agravada com a Guerra do Paraguai. Os proprietários de terra estavam insatisfeitos com a abolição e os militares não se sentiam valorizados, visto que venceram a Guerra do Paraguai, mas recebiam baixa remuneração. Então, gente, era uma insatisfação generalizada. Assim, o movimento republicano foi se fortalecendo no Rio de Janeiro e em São Paulo, e era apoiado principalmente por militares, baseados na concepção positivista. Então, em 1870, foi publicado o Manifesto Republicano. Nesse documento, continham as medidas que seriam adotadas com a implementação de um governo republicano. Então, lembrando que estamos num contexto no qual Dom Pedro II perde aliados, em 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República no Brasil, a partir de um golpe, e Marechal Deodoro da Fonseca, participante do movimento, é tido como o primeiro presidente do Brasil. A partir daí foi determinado que a família real fosse exilada, acabando assim o Brasil Império. Bom, gente, a gente fica por aqui. Só quero lembrar de vocês de ler a apostila para sintetizar ainda mais. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beijinhos!